Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas, as verdadeiras, as falsas, as reconhecidas e não reconhecidas pela Santa Igreja. E existem muitas aparições marianas, minha gente. Nossa, eu realmente eu não tenho capacidade de calcular quantas aparições marianas existem e a maioria são todas modernas, né? Essas aparições modernas no qual o vidente ele faz catequese com a própria revelação da aparição, não manda nada para a igreja, e existe uma comissão que não se pronuncia, o bispo finge que não viu nada. É impressionante o que acontece, tá? Estou aqui no novo cenário, porque hoje estou com problema na coluna, não consigo ficar sentado ali na cadeira, como sempre, porém o cenário aqui normal, tá, gente? Hoje eu estava assistindo alguns vídeos da aparição, aquela mais conhecida aqui no país, aquela aparição que se desloca do Brasil e vai a Roma. Enfim, é impressionante. Só não tem o dom de línguas, né? Chega em Roma, fala em português e não em italiano. É impressionante. Uma aparição mariana que precisa de tradutor. Pessoal, é o seguinte, né? É, a gente, eu tô percebendo uma coisa, que essas aparições marianas, elas não entendem muito de teologia, do magistério da igreja e muito menos das escrituras. Tem aparição mariana aqui no Brasil tentando corrigir as escrituras, corrigir a santa tradição. Porém, elas não entendem nada da teologia e não conhecem as escrituras. O vidente mais conhecido do país, ele falou em um dos seus vídeos que sim, o Vaticano vai ser destruído. O Vaticano vai ser destruído porque não existe nada que diga que o Vaticano tem aliança com Deus. Algo parecido com isso, tá, gente? Eu não gravei as palavras que ele falou exatamente, mas eu fiz um vídeo rebatendo, né, a questão de que o Vaticano vai ser destruído. Isso é uma heresia, tá, gente? Isso é uma heresia. Isso começou a surgir com La Salette, a segunda versão, que é demoníaca. E por sinal, essa versão foi totalmente descredibilizada pela igreja. Foi considerada uma versão espúria. Foi colocado no índex de livros proibidos e condenado pelo Santo Ofício. Essa versão onde diz que Roma vai perder a fé, o Roma vai ser sede do anticristo também, a igreja vai ser eclipsada, o anticristo vai ser fruto de um bispo com uma freira católica, enfim, é desse jeito que as coisas andam, tá? Mas o que acontece? Depois dessa versão de La Salette apareceram essas revelações, essas aparições apocalípticas. E claro, né, sempre pegando ali o vinho do protestantismo no que diz respeito à interpretação do Apocalipse. Teve um vídeo do vidente onde ele diz que o Vaticano vai ser destruído, Roma vai ser destruída, e eu não sei de onde ele tirou essa ideia, né? Segundo ele, foi Nossa Senhora quem falou, mas essa Nossa Senhora não é a mãe de Deus, tá, minha gente? A mãe de Deus não queria lutar contra a própria igreja. E eu fiz um vídeo falando que todas as cidades bíblicas, quando são destruídas, ou é porque tem um caso de imoralidade, alguma coisa nesse sentido, não tem aliança com Deus, mas tem algo lá, tem algum problema naquela cidade, né? E eu falei isso no meu vídeo. E eu falei que uma cidade que tem aliança com Deus, quando ela é destruída, é porque essa aliança é quebrada, tá? Jerusalém, ela passou por alguns castigos no Antigo Testamento. Deus, antes de quebrar a aliança com Jerusalém, tentou de tudo. Por exemplo, teve o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi um castigo que Jerusalém passou, né, que os hebreus eles passaram para tentar voltar para o caminho reto da salvação, e mesmo assim eles não voltaram para o caminho reto da salvação. E chega até o ano 70 depois de Cristo, né? Aquele ano 70 onde Jerusalém foi destruída, o templo destruído, acabou com o sacerdócio levítico, acabou com tudo. Não tem mais nada em Jerusalém, tá, gente? A não ser as paradinhas, o modernismo. O judaísmo ortodoxo não existe mais em Jerusalém. Existe o território, tá? Mas Jerusalém, nós estamos falando, né, da essência da cidade, não existe mais, foi destruída e Jesus mesmo falou que iria ficar deserta, e ficou. Não tem mais templo, tá?
Então, a partir do momento que a cidade é destruída, seja por Deus, né, por ordem de Deus, ou porque Deus permitiu que a cidade fosse destruída, acabou a aliança. Agora, a igreja é a nova e eterna aliança, e eu acho que essa Maria que está aparecendo aqui no Brasil, ou as Marias que estão aparecendo, elas não entendem muito bem sobre isso, o que é a nova e eterna aliança, as boas novas de Jesus Cristo, né? Elas não entendem muito bem a respeito dessa questão. Elas não leram as escrituras, eu não entendo. Eu não entendo porque tenta corrigir as escrituras dizendo que não foi Maria Madalena quem viu Jesus primeiramente ressuscitado, foi a própria Virgem Maria. Aí inventa uma história de que São José estava vivo. Aliás, essa história é muito complicada porque o nosso grande amigo Robson Miranda, ele profetizou que o vidente mais famoso do país, que diz que São José estava vivo ainda no momento da crucificação de Cristo, ele iria falar que São José tinha sido levado para o paraíso, tá, gente? Robson profetizou e ele acertou. Tá vendo como não é difícil ser profeta? Hoje em dia, vidente, profeta, é muito fácil ser. E voltando para o assunto, depois eu entro na questão de São José. O vidente acabou dizendo que o meu vídeo estava equivocado, porque também não diz nada na Bíblia Sagrada que o Vaticano que tem aliança com Deus. É claro que não diz que o Vaticano tem aliança com Deus, diz que Roma foi enxertada no lugar da oliveira original. Como eu falei, essa Maria é brincadeira, porque a gente tem que ficar ensinando teologia para ela. Imagina uma Maria que fica revelando coisas absurdas, apocalípticas, mas a gente aqui, os leigos, tem que ficar ensinando teologia para ela. No capítulo 21 do Evangelho de São Mateus, estou com a Bíblia aqui, tá, gente? Ó, presta atenção, estou com a Bíblia aqui, mas eu não vou ficar abrindo e lendo porque eu conheço o capítulo, né? Jesus Cristo, ele diz que a pedra rejeitada, né, pelos construtores se tornou o quê? Pedra angular. E aí ele falava isso diretamente para os fariseus e dizia: por isso eu vos digo, o reino será tirado de vocês. De quem? De Israel, dos fariseus, dos judeus, dos hebreus, dos israelitas. O reino, até aquele momento, pertencia a Israel. Mas a partir daquele momento, Jesus diz: o reino vai ser tirado de vocês e vai ser entregue para um outro povo que produzirá frutos desse reino. Está lá em Mateus 21, tá bom? Quem é esse povo? Os protestantes, eles dizem que esse povo são os pagãos. Não, é um povo específico, tá? E dentro da Bíblia Sagrada a gente tem uma única carta onde São Paulo descreve quem é esse povo. É uma única carta onde São Paulo elogia a fé daquele povo, dizendo que a fé daquele povo estava sendo divulgada por todo mundo naquele momento. E essa carta é a carta aos Romanos, que chega lá no capítulo 11, e São Paulo faz aquela alegoria a respeito da oliveira original e a oliveira selvagem. A oliveira original são os hebreus, Israel. A oliveira selvagem, Roma. A carta foi entregue para os romanos. Era uma carta totalmente pastoral, tá, gente? Não era uma carta católica, uma carta universal. Era uma carta pastoral que tinha endereço. Né? A carta de Pedro, por exemplo, a carta universal. A carta de Judas, universal. Agora, essa de São Paulo é uma carta pastoral. Como as cartas no Apocalipse, as 7 igrejas. Cada carta tinha um endereço. Era uma carta pastoral. Mas, né, todos têm que ler e ter conhecimento. Mas é uma carta que é específica para um povo. E São Paulo entrega essa carta aos romanos, parabenizando sobre a fé dos romanos, que era, né, divulgada por todo mundo, aquela fé. E lá no capítulo 11 ele faz essa alegoria. Israel é a oliveira selvagem que caiu. Tá? Os ramos, né, foram cortados. Algumas pessoas se salvaram, São Paulo diz isso, né, na carta. Porém, fala que os romanos são a oliveira selvagem que precisava ser o quê? Lapidada, né? E esses romanos, tá? Roma, a oliveira selvagem, estava sendo enxertada
enxertada na oliveira original, ou seja, aquele reino que foi tirado de Israel estava sendo entregue para os romanos, para Roma. A aliança que estava sendo quebrada, aquela aliança que foi quebrada por Israel, e agora entra na nova e eterna aliança, essa aliança foi feita com Roma. Por isso nós temos a sede, o Vaticano, ali naquele local onde Pedro foi martirizado, onde Paulo foi martirizado. Os corpos de São Paulo e São Pedro foram enterrados ali no Vaticano. Eusébio de Cesareia diz isso daí. Por esse motivo a importância do Vaticano. Por isso que é a Basílica de São Pedro, o primeiro Papa. E como isso aqui a gente faz parte da nova e eterna aliança, uma aliança eterna. Então essa não vai ser quebrada. A antiga aliança envelheceu e desapareceu, como diz lá em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 10, se eu não estou enganado também. Vai falar sobre a aliança que envelheceu e foi quebrada, porque ela não era perfeita. Por isso, tudo que é imperfeito desaparece para dar lugar para aquilo que é perfeito, que é a aliança agora feita com a igreja. E a sede da igreja é Roma, assim como São Paulo diz, ó, é a oliveira selvagem que está sendo enxertada no lugar da oliveira original, tá bom? Infelizmente, essa Maria que está aparecendo aqui no Brasil, ela não entende teologia, ela não entende muito sobre a doutrina da própria igreja, ela não sabe o que é o magistério, fica citando o magistério a todo momento e não sabe muito bem o que é o magistério da igreja, tá? Não precisava estar nas escrituras isso que eu estou colocando agora, porque a igreja católica está muito acima das escrituras, tá, gente? Se não tiver nas escrituras e estiver no consenso unânime da igreja, é dogma de fé. Não precisa ser proclamado um dogma de fé. Se estiver dentro do consenso unânime, já é considerado, né, já tem status de dogma de fé. Mesmo que não tivesse toda essa alegoria na carta aos Romanos, no capítulo 11, e ainda mais, né, não tivesse a explicação de Jesus Cristo em Mateus 21, dizendo que o reino iria ser tirado de Israel, entregue para um outro povo. São Paulo diz, esse povo são os romanos. Mesmo que tivesse nada disso, mas fosse um consenso entre os padres da igreja, é para acreditar, tá bom? Porque a igreja está muito acima. São Paulo termina lá no capítulo 16 de Romanos, se eu não estou enganado, no capítulo 16 de Romanos, termina dizendo que o Deus da paz não tardará de esmagar Satanás debaixo dos pés dos romanos. Dos romanos, está lá no capítulo 16, eu não lembro o versículo agora. Mas tá, o Deus da paz não tardará de esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Quem? Os romanos, hein? A carta foi entregue para os romanos, tá? Olha, se a igreja de Roma, não vou entrar na questão escatológica agora, porque esse Satanás que São Paulo estava falando, eram os zelotas, tá? Os zelotas que foram derrotados pelos romanos no ano 70. Aqui é Satanás, mas eu não vou entrar nessa questão escatológica agora. Mas se Deus está usando a igreja de Roma, a comunidade de Roma, a cidade de Roma, tá, para derrotar Satanás, como é que essa cidade vai ser destruída, meu irmão? Então, essa Maria que está aparecendo, ela não entende nada, nada de teologia, ela não entende nada sobre catolicismo. Ela tem a igreja própria dela. Há uma Maria que diz que a igreja vai caminhar sem Pedro. Como que a igreja vai caminhar sem Pedro, minha gente? Sem um líder? Como é que a igreja faz? Como é que não tem igreja? Se não tiver Pedro, não tem igreja. Mas ela diz que vai caminhar sem Pedro porque ela própria quer se colocar no lugar do Papa. É que as pessoas, como eu falei, são humildes, elas não entendem tudo isso que eu estou explicando aqui. Elas não entendem dessa forma. Ela falou que a Maria elas acreditam, são humildes, tá? Essas pessoas não vão pagar por aquilo que elas estão acreditando, porque, infelizmente, né, elas estão sendo levadas a isso, né? E aqui eu não estou nem falando também que o vidente está fazendo isso, né, por conta própria. Eu já falei que eu não analiso a questão do vidente, eu não analiso, tá? Quem tem que analisar o vidente é a própria igreja. A igreja tem suas regras, a igreja tem o seu crivo para analisar se o vidente realmente está vendo alguma coisa ou não. Na história da igreja, os videntes são
pessoas inocentes, muitas vezes são crianças, né? Então não são pessoas que já têm um certo conhecimento da vida, geralmente são crianças que não têm conhecimento nenhum. Mas enfim, mas como eu falei, essa Maria, ela realmente precisa de catequese. Ela está precisando de catequese, né? E eu não estou falando, como eu falei, que o vidente está fazendo isso por conta própria, porque eu não sei o que está aparecendo, se aquilo é da imaginação ou se é obra do adversário, eu não sei. Quem tem que determinar isso daí é a própria igreja. O que eu posso falar e afirmar aqui é que não é Maria. Mãe de Deus não é. A Mãe de Deus não aparece aqui no Brasil. A Mãe de Deus já apareceu em Simbres, tá? A única aparição reconhecida até hoje é a de Simbres. A Mãe de Deus teve a sua manifestação lá. A Mãe de Deus se manifestou, não de forma visível, né, exatamente, mas na Aparecida do Norte, tá? Teve a questão da imagem. Eu não conheço muito a história da Aparecida do Norte, para falar a verdade, tá bom? Mas, enfim, são manifestações, aparições, revelações reconhecidas pela igreja, passou pelo crivo da igreja, o vidente passou pelo crivo da igreja. Essas daí não, tá? E não vai passar pelo que está acontecendo, tá? Questão de São José. Lembra que eu falei, não precisa estar nas escrituras. Exatamente uma doutrina, um ensinamento. Não precisa estar nas escrituras. Não precisa. Só não precisa contrariar as escrituras. É claro, porque a igreja montou as escrituras se baseando na sua doutrina. Ou seja, a Bíblia tem que estar em conformidade com os ensinamentos da igreja. Ela não pode contrariar os ensinamentos da própria igreja. E há um consenso unânime entre os padres de que realmente São José já havia falecido durante a vida pública de Cristo. Não diz quando, mas diz que quando Jesus Cristo começa, né, a pregar, a ensinar, né, as boas novas, São José já não estava mais vivo. Isso é um consenso entre os padres da igreja. Consenso unânime tem status de dogma de fé. E essa Maria que está aparecendo, ela veio com essa história de que não, que São José estava vivo ainda durante a crucificação de Cristo. Ele estava vivo, ele só não quis ver tudo aquilo, e num ato de covardia total, isso é covardia, tá, minha gente? Ele largou a sua própria esposa, Maria, a Virgem Maria Santíssima, Bem-aventurada, Imaculada, aos pés da cruz sozinha. É um ato de covardia, me desculpa. Isso é um ato de covardia. Se São José fez isso, ele é um covarde. Mas é que ele não queria ver Jesus crucificado. Ninguém queria ver Jesus Cristo crucificado. Maria não queria, Maria Madalena não queria, Maria de Cleófas não queria, o próprio Cleófas, o Alfeu Cleófas não queria, São João não queria, enfim, todos os apóstolos eles não queriam ver Jesus crucificado. Ninguém queria. Mas São José foi lá e deixou a própria esposa aos pés da cruz, sozinha, aos cuidados de quem? De um discípulo. E aí entrou a questão, né? Mas onde estava São José? Se ele estava vivo, por que não ficou com Maria? Por que então, depois da crucificação, por que Maria foi morar na casa de São João e não voltou para casa com São José? Ficou essa pergunta. Aí, como eu falei, sempre vai virando uma bola de neve essa questão na vida dos videntes, né? Não só aqui do Brasil, mas de todos. Eles começam a pregar essas coisas, esses absurdos que contrariam as escrituras, o consenso unânime da igreja, e depois tem que ficar nessa bola de neve toda hora buscando alguma coisa para tentar se explicar. E como o Robson falou no vídeo dele, não me lembro qual, o Robson falou, eu sei o que ele vai falar, eu sei qual que é a alternativa, né, que ele vai escolher para tentar justificar a questão de São José estar vivo. Ele vai dizer que São José foi arrebatado para o paraíso junto com Enoque e Elias. É isso que ele vai dizer. Dito e feito. Ele realmente usou essa alternativa, tá? Só que isso não existe, gente. Não existe relato nenhum relato, seja em livros apócrifos, seja nas escrituras, entre os pais da igreja, que São José estava vivo e foi arrebatado ou levado, sei lá, para um paraíso que é invisível aqui na Terra. Fica aqui na Terra, mas ninguém consegue ver.
Não existe isso daí. Até porque, gente, entenda uma coisa. O jardim do Éden, as portas do jardim ficavam aqui no planeta, no mundo, tá? Só que o jardim do Éden em si não era no plano terrestre. O jardim do Éden só ficava as portas aqui. É claro que aí tem muita teologia, aí vai ter que... existe muitos exegetas se contradizendo nessa questão. Eu mesmo, né, sempre me perguntei onde está esse jardim, onde foi parar o jardim. Pô, se estava aqui na Terra, onde está esse jardim agora? Tem até localização, mas não, a localização é as portas do jardim. E quando Adão é expulso do jardim, ele é jogado aqui no mundo, tá? E a porta do jardim foi fechada. As portas ali elas foram fechadas, tá? E guardadas para que Adão não pudesse entrar novamente. Depois eu posso fazer até um vídeo melhor explicando a questão do jardim do Éden. Então o jardim do Éden, o jardim em si, não era no plano terrestre, tá? O jardim do Éden. As portas ficavam no plano terrestre. Tá? E, bem, isso aí, como eu falei, tem aí eu não posso nem falar, não, isso aí é um consenso unânime. Não é. Tá? Isso aqui é os estudos que eu fiz a respeito do jardim do Éden, onde foi parar. Porque mesmo que tivesse sido fechado, tem que estar em algum lugar no planeta Terra. O planeta Terra foi todo mapeado. O planeta Marte está todo mapeado. A Lua toda mapeada, gente. Você acha que se tivesse o Jardim do Éden aqui no planeta Terra já não tinha sido descoberto? Então não fica aqui o Jardim do Éden e não tem ninguém que foi levado para esse jardim e está lá eternamente, tá, gente? É que se criou a ideia, e aí sim, tem padres da igreja que ensinaram dessa forma, por exemplo, que Enoque e Elias foram levados para o Jardim do Éden e lá estão até o dia de hoje, tá? E eles foram levados de corpo e alma. Enfim, só que isso aí já foi derrubado. Isso era uma visão que eles tinham numa época que o mundo não era globalizado, que o mundo ainda existia a teoria da Terra plana entre os cristãos, né? Num mundo que não tinha informação. Então é claro que para os padres da igreja, acho que até quem menciona isso é Santo Tomás de Aquino, tá, gente? Ele menciona isso. É claro que eles não tinham a visão, o planeta não tinha sido desbravado. Ninguém sabia da existência, por exemplo, da América. Então existia o que? O mundo desconhecido. Por isso que existiam o que? Os bárbaros, os povos bárbaros, aquelas pessoas que falavam uma língua que ninguém entendia, balbuciava, vinha de um lugar estranho que eles não sabiam que existia esse lugar, né? Que era estranho para eles. Então o mundo não tinha sido desbravado. Então era muito natural, na época dos padres da igreja, nos primeiros séculos, se pensar que sim, né? O Jardim do Éden poderia estar em algum lugar aqui do planeta mesmo, do mundo, e que não era visível para os olhos humanos, porque eles não conheciam o mundo todo. Hoje se conhece, tá, minha gente? Hoje nós temos, sim, tecnologia para isso, e toda a ciência vem de Deus. Toda a ciência vem de Deus. Se toda a ciência vem de Deus, Deus, de alguma maneira, mostrou para o homem que o Jardim do Éden não está aqui. O Jardim do Éden não está aqui. Se esteve em algum momento esse Jardim do Éden aqui no plano terrestre, hoje não está mais. E aí o que aconteceu com o jardim? Foi elevado ao céu, foi fechado e desapareceu, foi destruído? Aí é uma questão de fazer exegese e procurar mais respostas, tá? Mas Enoque e Elias, gente, não estão no Jardim do Éden, tá? Os Enoque e Elias, assim como São José, eles morreram. Eles morreram. Eu tenho vídeo aqui no meu canal explicando exatamente que eles morreram, tá? Essa história de que Elias foi levado aos céus de corpo e alma, isso é uma interpretação errônea. Essa história de que Enoque foi levado aos céus e não passou pela morte é uma interpretação errônea. A própria carta aos Hebreus, ali no capítulo 11, se eu não estou enganado, capítulo 11, a carta aos Hebreus diz que todos morreram no Antigo Testamento, todos eles morreram, e menciona o que? Enoque e menciona Elias. E falam,
todos eles morreram na esperança de ver, né, o que nós estamos vendo hoje. Todos eles esperavam a redenção. Todos eles morreram nessa expectativa. Tá? Então, essa história de que os dois não morreram não condiz com a realidade. Até porque carne e sangue não entram no reino dos céus. Então, eles realmente não podem ter entrado no reino dos céus simplesmente sem ter passado pela morte. Tá? Então, eles morreram. Ah, mas e a Bíblia diz que eles foram levados? Eles foram levados. Não quer dizer que eles foram levados para o paraíso ou para o céu. Ah, mas diz que Enoque viu o paraíso. Ele viu o paraíso, gente. São Paulo também viu o terceiro céu. São Paulo fala lá na carta dele aos Coríntios que ele viu. Em êxtase ele viu o terceiro céu. E ele foi levado para lá de corpo e alma? Claro que não. Diz também que Felipe foi levado, só que foi levado de um lugar para o outro. Esse termo arrebatado sugere muitas coisas, tá, gente? Sugere muitas coisas. Então, essa história de que eles foram levados para o céu não condiz com a realidade. Eles foram levados para um outro lugar de segurança. E não era no paraíso esse local para onde eles foram levados, tá? Era um local aqui no planeta mesmo, no mundo, no planeta Terra. Era um local de segurança. Eles estavam sendo perseguidos na época. E Deus tira ele daquele local e leva para um local de segurança. Tá? Depois, eu tenho um vídeo explicando tudo isso. E a própria Bíblia acaba mencionando essa história. Né? Que eles só foram tirados de um local e levados para outro. Enoque, ele teve a visão do paraíso em êxtase. Nessa questão de ser levado, ele viu o paraíso. Tá? É isso que diz no livro de Eclesiástico. Né? Eclesiastes diz, ele viu o paraíso, não quer dizer que foi levado para o paraíso exatamente, tá? E ele foi tirado daquele local para não ver a morte, tá? É o que diz a carta aos Hebreus, para não ver a morte, ele foi retirado daquele local, porque ele iria ser assassinado naquele local. Ele foi levado para um outro local de segurança e lá ele viveu até os últimos dias da vida dele. A Bíblia não menciona qual é esse local. Isso que é o problema, porque era um mundo, não tinha internet, minha gente, não era globalizado, tá? Ele foi levado para um outro local, lá ele viveu o resto da vida dele até a morte natural, assim como Elias também, né? Tanto que Elias, depois do arrebatamento de Elias, ele manda uma carta para o rei de Judá. Ele manda uma carta, acho que para o rei de Judá ou de Israel, não vou me recordar agora. Ele manda uma carta depois do arrebatamento, sinal de que ele estava vivo em algum lugar, tá? Então, essa história de que São José foi levado, São José, eu sabia disso, o Robson também já tinha falado que iria usar esse argumento, né? São José foi levado lá para o Jardim do Éden, foi levado para o paraíso e ele está lá, tá? É furada, não existe essa história, até porque o paraíso foi fechado depois de Adão, tá bom? Então, mas o paraíso foi aberto depois da redenção? Depois da redenção, ele foi aberto. Depois, antes não, estava fechado o paraíso, né? Mas, como eu falei, isso é uma exegese que eu tenho que fazer em um outro vídeo. E para terminar, Nossa Senhora falando sobre Apocalipse, né? É impressionante como ela fala sobre coisas que ela desconhece. A grande tribulação que vai vir, a grande tribulação que vai vir. Quando? São João, mais uma vez, Nossa Senhora contrariando as Escrituras. Olha, Nossa Senhora, como ela gosta de contrariar as Escrituras, né? Essa que eu tô falando, tá? Não é a bem-aventurada, a Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus, não, cara. Tô falando essa aí que tá aparecendo, né? Hoje em dia, as aparições modernas, como elas gostam de contrariar as Escrituras. Aí diz assim, não, a grande tribulação vai acontecer. Mas a Escritura diz que iria acontecer naquela geração. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Jesus Cristo, no sermão escatológico, ele fala, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Ué, então tem coisa errada aí com a Mãe de Deus. Tem coisa errada. São João, quando vai escrever o Apocalipse, ele diz o quê? Irei escrever as coisas que irão acontecer em breve, porque o tempo está próximo. Tem coisa errada. São Tiago diz o quê? Sobre a vinda do Senhor. São Tiago diz, o juiz já está à porta.
Se o juiz está à porta, é porque estava acontecendo aquilo que ele pregou, o que é a grande tribulação. E acho impressionante porque teve uma revelação aí da aparição aqui no país que copiou ainda trechos, né, do Evangelho de São Mateus. Olha, a tribulação que vai vir é como nunca aconteceu no mundo, né, como nunca aconteceu no mundo. Isso aí está lá em São Mateus. Jesus Cristo fala, a grande tribulação, né, vai ter uma grande tribulação como nunca aconteceu desde o começo do mundo até o presente e nunca mais acontecerá. Nunca mais vai acontecer. Ele estava falando do cerco de Jerusalém. Ah, não, não é. É o cerco de Jerusalém. Avisa essa Maria, pelo amor de Deus. Avisa essa Maria que está aparecendo que era do cerco de Jerusalém. Que Jesus Cristo estava profetizando que a destruição do templo de Herodes. Ele estava olhando para o templo de Herodes quando ele falou, isso aqui, ó, não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso aconteceu no ano 70. Ele falava exatamente do lugar que guardava o quê? O dia de sábado. Qual local guardava o dia de sábado? Jerusalém. Ele falou da Judeia, quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, está falando o quê? Da Judeia. Quando ele fala a abominação do lugar santo, por favor, catequiza essa Nossa Senhora que está aparecendo, porque ela não sabe o que é o local santo. Ela não sabe mais o que é. 2000 anos ela se perdeu. Local santo era o lugar onde ficavam os sacerdotes dentro do santuário que ficava no templo de Jerusalém. Tinha o templo de Jerusalém, lugar santo que ficavam os sacerdotes, e o lugar santo dos santos, que ficava o quê? A Arca da Aliança, que ali só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. A abominação do lugar santo era dentro do santuário no templo de Jerusalém. Quando virdes a abominação do lugar santo. Aí diz o quê? O que vocês pensam, vocês, os aparicionistas, vocês pensam quando Jesus Cristo diz isso? Acha a igreja católica? Acha que está falando de igreja? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, é impressionante. Leigo tendo que catequizar a Virgem Maria que está aparecendo. Hoje em dia, as aparições modernas, tá, minha gente? Mas é isso daí, é o que temos para hoje, né? Então, aí o vidente reclama lá, né? Ah, assiste minha catequese aqui, depois rebate lá. Eu vou fazer o quê? Sinceramente, o que o vidente quer que eu faça? Quer que eu continue, quer que eu assista algo daquele jeito ali, né? Falando essas coisas a respeito de correção das escrituras, eu não posso ficar calado, não posso chegar aqui e falar, não está correto, não está. Ah, acredita quem quiser, não pode acreditar. Você católico não pode acreditar. Se Virgem Maria aparecer e tentar corrigir as escrituras, não pode acreditar. Eu sou católico, eu tenho entendimento nessa parte sobre aparições marianas, eu tenho entendimento. Eu tenho que divulgar a verdade, tá? Aqui não é falar, o vidente está... Como eu falei, nem analisa o vidente está falando a verdade, mentindo, não. Ele está falando que foi revelado para ele. Ele realmente está falando que foi revelado. Agora, quem revelou, como revelou, o que é que está revelando, aí a igreja, como eu falei, a igreja que tem que decidir isso daí, tá? Aí tem pessoas preparadas dentro da igreja para realmente definir o que está acontecendo ali. Mas a questão é, a revelação, estou analisando o que está sendo revelado. A aparição, estou analisando aqui a situação, né? Nossa Senhora itinerante, não existe. Nossa Senhora Nossa Senhora de Fátima é Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes é Nossa Senhora de Lourdes. É a mesma mãe de Deus? É. Mas a aparição não. A aparição é em Lourdes. A situação é de Lourdes. A Fátima, a mesma coisa. Por isso a questão do Padre Oliveira, tá, gente? Nossa Senhora de Fátima não vai ser de Fátima aparecer aqui no país. No Rio Grande do Sul, senão será Nossa Senhora do Rio Grande do Sul. Tá bom, gente? Então, essa é a questão. Aí a questão é, o católico ele tem o dever de divulgar a verdade. Do mesmo jeito que, ó, tô vendo o Apocalipse protestante falando que o Papa é a besta do Apocalipse. Eu venho aqui e vou ter que falar a verdade, ó, tá errado. Tem católico falando, pseudos católicos aí falando que a Eucaristia vai acabar. Sou obrigado a vir aqui, ó, pregador tá falando errado, não vai acabar a Eucaristia nenhuma. Tem pseudo católico falando que a igreja vai ser a grande rameira, né?
vai cometer adultério com o anticristo. Você é obrigado a chegar aqui e falar, tá errado, você está ensinando isso. Tá errado. A mesma coisa a aparição mariana. Ah, contrariou as escrituras. Eu sou obrigado a chegar aqui e falar, não, tá contrariando as escrituras, tá errado. Né? Ah, não, mas porque São José estava vivo. Tá errado, tá contrariando as escrituras e o consenso unânime dos padres da igreja, infelizmente, tá? E aí, cara, aí, como eu falei, você entra em vários aspectos, né, que eu não quero entrar. São José deixar Nossa Senhora sozinha ao pé da cruz, meu, não, é inconcebível, tá, gente? Por isso que eu falo, traz uma coisa dessa a público, aí quando é questionado, aí tem que ficar jogando argumentos, né? Ah, mas é porque não é que ele foi covarde, é porque ele não queria ver Jesus Cristo ser crucificado. Ninguém queria, ninguém, nenhum. Nem Maria Madalena queria, nem Virgem Maria queria. Ninguém queria ver Jesus crucificado. Tô falando dos cristãos, tá? Das pessoas que seguiam Cristo. Ninguém queria. Né? Não, mas é que ele foi tirado e levado para outro lugar ali. Tá, eu já sabia que ia falar que foi levado para o Éden. Só que não procede, tá, gente? Não procede essa história do Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi fechado mesmo. Ninguém mais entrou no Jardim do Éden depois da queda de Adão, tá bom? E o paraíso no qual Jesus menciona agora é a própria igreja, a Nova Jerusalém, tá bom? Mas não vou entrar também nessa questão agora. É isso aí, minha gente, é o que tem para hoje. Infelizmente, a gente está tendo que catequizar, né, essas Marias que estão aparecendo hoje em dia, Medigore, Garabandal, Jacareí, sabe? A gente está tendo que catequizar as Marias que aparecem e ficam divulgando essas mensagens aí, né, minha gente? É o que temos para hoje. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém. Opa, voltei aqui, gente, voltei. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar no sininho, dar um like no vídeo, né? Eu esqueci, ainda bem que eu voltei, tá? Aqui do lado estão minhas redes sociais, e se você quiser contribuir com o meu canal ou com o canal do Robson 2.0, ó, o meu canal tem aqui o QR Code com o Pix do canal, embaixo está passando a chave Pix, crismacabelos@gmail.com, ou se você quiser contribuir com o canal do Robson 2.0, é só fazer uma doação no Pix dele, canal do Robson 2.0 @gmail.com. E agora sim, fui!